Olá, queridas e queridos amigos do teatro. Eu vou ler aqui para vocês agora, sem nenhuma interrupção, então me desculpem os erros que eu irei cometer de leitura. Então vou ler para vocês aqui o livro A Construção da Personagem, começando pelo capítulo 1, para uma caracterização física. Então, obviamente, isso aqui é um vídeo book. E tomara que eu faça um bom trabalho e que vocês possam acompanhar, ok? Então vamos lá. Perdão, a obra é de Konstantin Stanislavski, um clássico. Pois bem, gente, é isso aí. Vamos começar. Capítulo 1, para uma caracterização física. No começo da aula, eu disse a Tortzov, o diretor da nossa escola de teatro, que podia compreender com o meu cérebro o processo de implantar e treinar dentro de mim os elementos necessários para criar uma personagem, mas que ainda não via com clareza como conseguir a construção dessa personagem em termos físicos. Porque se não usarmos nosso corpo, nossa voz, um modo de falar, de andar, de nos movermos, se não acharmos uma forma de caracterização que corresponda à imagem, nós, provavelmente, não poderemos transmitir a outros o espírito interior vivo. Sim, concordou Tortzov. Sem uma forma externa, nem sua caracterização interior, nem o espírito da sua imagem chegarão até o público. A caracterização externa explica e ilustra e, assim, transmite aos espectadores o traçado interior do seu papel. É isso! Exclamou Paulo e eu. Mas como conseguimos essa caracterização externa, física? Perguntei. Na maior parte das vezes, principalmente com os atores de talento, a materialização física de uma personagem a ser criada surge espontaneamente, desde que se tenha estabelecido os valores interiores certos, explicou Tortzov. Em minha vida na arte, há muitos exemplos disto. Um deles é o caso do papel do Dr. Stockman em Um Inimigo do Povo, de Ibsen. Assim que se fixou a forma espiritual certa, assim que se teceu a caracterização interior certa por meio de todos os elementos que tinham afinidade com a imagem, surgiram, não se sabe de onde, a intensidade nervosa de Stockman, seu andar aos arrancos, seu pescoço jogado para frente e 2 dedos esticados, tudo isto denunciando o homem de ação. E quando não se tem a sorte de contar com um acidente tão espontâneo, o que é que se faz então? Perguntei a Tortzov. O que é que se faz? Lembra-se na peça de Ostrovsky, A Floresta, como Pedro explica a Axilcha o que deve fazer para que os dois não sejam reconhecidos em sua fuga? Diz ele. Deixa-se cair uma pálpebra e tem-se um zarolho. Exteriormente, não é difícil nos disfarçarmos. Uma vez me aconteceu algo parecido. Eu tinha um amigo e o conhecia muito bem. Falava com voz de baixo profundo, tinha cabelos compridos, barba cerrada e um bigode frondoso. De repente, cortou os cabelos e raspou as suíças. De dentro surgiram feições bem miúdas, um queixo reentrante e orelhas de abano. Encontrei-o com esse novo aspecto num jantar de família em casa de amigos. À mesa sentamo-nos, frente a frente, e travamos conversa. Quem será que ele me lembra? Fiquei a dizer com os meus botões, sem nunca desconfiar, que me recordava ele mesmo. Para disfarçar a voz grave, meu amigo só falava em tons agudos. Isso durou até a metade da refeição.
e conversei com ele como se fosse um estranho. E aqui está outro caso. Uma mulher lindíssima que eu conhecia foi picada na boca por uma abelha. Seu lábio inchou e a boca ficou totalmente distorcida. Isto não só lhe mudou a aparência, tornando-a irreconhecível, mas também lhe alterou a pronúncia. Encontrei-a por acaso e conversei com ela vários minutos, até me dar conta de que era uma amiga íntima. Enquanto descrevia essas experiências pessoais, Tortzov foi cerrando um olho quase imperceptivelmente, como se um começo de ter sol o incomodasse. Ao mesmo tempo, arregalou bem o outro olho, erguendo a sobrancelha. Tudo se fez de tal modo que mal poderia ser percebido, até pelos que estavam mais perto. Entretanto, mesmo essa pequena alteração produzia um estranho efeito. Ele, naturalmente, ainda era Tortzov, mas estava mudado e a gente já não tinha confiança nele. Sentia-se nele malícia, astúcia, grosseria, qualidades que, todas elas, pouco se relacionavam com o seu eu verdadeiro. Foi só quando parou de atuar com os olhos que ele voltou a ser o nosso bom velho Tortzov. Mas era só envesgar um olho e lá vinha outra vez aquela astúciazinha maldosa, mudando-lhe completamente a personalidade. Estão cientes, explicou-nos, de que por dentro permaneço o mesmo e falo por mim? Quer de olho fechado ou aberto, quer de sobrancelha alta ou baixa, se eu pegasse um cestro que forçasse meu olho e envesgasse, também assim minha personalidade continuaria inalterada, permaneceria normal e natural. Por que iria eu mudar interiormente por causa de um leve estrabismo? Sou o mesmo quer de olho aberto ou fechado, quer de sobrancelha levantada ou abaixada. Ou suponhamos que eu tenha sido picado por uma abelha, como aconteceu com a minha amiga bonita, e que fiquei com a boca deformada. Aí Tortzov, com extraordinário realismo, repuxou a boca para o lado direito, o que lhe alterou completamente a fala. Será que essa distorção exterior, não só do meu rosto, mas também da minha fala, prosseguiu, com seu método de pronúncia radicalmente mudado, interfere em minha personalidade e nas minhas reações naturais? Terei de deixar de ser eu mesmo? Nem a picada da abelha, nem a distorção artificial da minha boca devem influenciar minha vida interior de ser humano. E uma coxiadura, aí Tortzov mancou. Ou uma paralisia dos braços, instantaneamente perdeu todo o controle sobre eles. Ou um modo exagerado de virar os pés para dentro ou para fora, o diretor andou primeiro de um jeito e depois de outro. Ou uma posição incorreta dos braços e das mãos, mantendo-os muito para frente ou muito para trás, exemplificou. Será que todas essas ninharias exteriores podem exercer alguma atuação em meus sentimentos, nas minhas relações com os outros ou no aspecto físico do meu papel? Era espantosa a facilidade, a simplicidade e naturalidade com que Tortzov instantaneamente demonstrava todas as deficiências físicas que descrevia. Uma claudicação, a paralisia, uma corcunda, várias posturas das pernas e dos braços. E que notáveis truques externos capazes de transformar inteiramente a pessoa que representa um papel podem ser realizados com a voz, com a fala e a pronúncia, principalmente a das consoantes. Por certo, é preciso ter a voz bem impostada e treinada para poder modificá-la. De outro modo, será impossível falar durante um período considerável usando os tons de voz mais agudos ou mais graves.
quando a modificação da pronúncia, principalmente a das consoantes, consegue-se muito simplesmente, puxa-se a língua para trás, encurtando-a, Tortzov demonstrou enquanto falava, e o resultado será um modo especial de falar, lembrando um pouco a maneira inglesa de lidar com as consoantes. Ou então, alonga-se a língua, empurrando-a um pouco adiante dos dentes, mais uma vez demonstrou o que descrevia, e fica-se com um ceceio tolo que, devidamente trabalhado, serviria para um papel como de o idiota. Ou então, procura-se ajeitar a boca em posições fora do comum e obtém-se ainda outros modos de falar. Vejamos, por exemplo, um inglês que tem o lábio superior curto e os dentes incisivos muito longos, como os dos roedores. Encurta-se o lábio superior e mostram-se mais os dentes. Mas como o consegue? Indaguei, tentando inutilmente fazê-lo. Como é que eu faço? Muito simples, respondeu Tortzov. Tirando um lenço do bolso e esfregando os dentes superiores e o lado de dentro do lábio superior até ficarem bem secos. Depois, por trás do lenço, dobrou para dentro o lábio superior, que permaneceu preso às gengivas secas, de modo que, ao afastar a mão do rosto, nos deixou abismados com a finura do seu lábio superior e a agudez dos seus dentes. Esse artifício exterior ocultou-nos sua personalidade comum, familiar. Diante de nós estava o inglês mencionado ainda há pouco. Tínhamos a impressão de que tudo em Tortzov se transformara. A pronúncia, a voz eram outras, bem como o porte, o andar, as mãos e pernas. E isso não foi tudo. Sua psicologia inteira parecia transformada. E, no entanto, Tortzov não fizera qualquer interior. E, no entanto, Tortzov não fizera qualquer adaptação interior. Num segundo, largou o truque do lábio superior e continuou falando por si mesmo até que pôs outra vez o lenço na boca, secou o lábio e a gengiva, e quando baixou a mão com o lenço, transformara-se de novo em inglês. Isto se deu espontaneamente. Só quando o analisamos e confirmamos é que Tortzov reconheceu o fenômeno. Não foi ele que o explicou, mas nós que lhe dissemos como todas as características que vieram à tona intuitivamente eram adequadas e preenchiam o retrato de gentleman, de lábio superior curto e dentes longos. Tudo isso resultado de um simples artifício exterior. Depois de sondar os próprios pensamentos, computando o que se passava dentro dele mesmo, Tortzov observou que, até em sua psicologia, apesar de involuntariamente, houvera um impulso imperceptível que achava difícil analisar de imediato. Era, entretanto, indubitável que as suas faculdades interiores responderam à imagem externa que ele criara e se adaptaram a ela, pois as palavras que pronunciou não eram propriamente suas, embora os pensamentos que expressou fossem. Portanto, Tortzov, nessa aula, demonstrou ao vivo que a caracterização exterior pode ser obtida intuitivamente e também por meio de simples truques exteriores, puramente técnicos, mecânicos. Mas como encontrar o truque certo? Aí estava mais um problema para me intrigar e perturbar. Seria coisa que se aprendesse, que se imaginasse, que se copiasse da vida ou que se encontra por acaso nos livros, estudando anatomia? A resposta é, de todos esses modos, explicou Tortzov. Cada indivíduo desenvolve uma caracterização exterior a partir de si mesmo e de outros, tirando-a da vida real ou imaginária, conforme sua intuição, e observando a si mesmo e aos outros. Tirando-a da sua própria experiência da vida ou da de seus amigos, de quadros, gravuras, desenhos, livros, contos, romances ou de algum simples incidente, tanto faz. A única condição é não perder seu eu interior enquanto estiver fazendo essa pesquisa exterior.
E agora lhes digo o que vamos fazer. Nossa próxima aula será uma mascarada. Essa proposta causou espanto geral. Cada aluno vai preparar uma caracterização exterior e mascarar-se com ela. Ok. Uma mascarada, uma caracterização exterior de que espécie? A espécie não tem importância. Escolham o que quiserem. Um comerciante, um persa, um soldado, um espanhol, um aristocrata, um mosquito, uma rã. O que quer ou quem quer que lhes agrade. Os trajes e os recursos de caracterização do teatro estarão às suas ordens. Escolham roupas, perucas, maquilagem. Sua declaração, a princípio, nos consternou. Depois, despertou discussões e curiosidade. E, finalmente, geral interesse e excitação. Cada um de nós começou a pensar em alguma coisa, a imaginar qualquer coisa, a tomar notas, a fazer desenhos secretos, preparando a escolha de um retrato, um traje, uma maquilagem. Só Grisha permaneceu, como sempre, indiferente e frio a essa sugestão. E aqui, queridas e queridos, termina o capítulo 1 para uma caracterização física da obra de Konstantin Stanislavski, A Construção da Personagem. Essa aqui é a obra que eu estou lendo para vocês. É uma obra, digamos que, de fácil acesso nas boas livrarias, nas boas bibliotecas. E tomara que vocês não tenham achado tão ruim essa leitura. Eu pretendo dar continuidade, fazer a leitura do capítulo 2. E o capítulo 2, Vestir a Personagem. É um prazer ler para vocês, minhas queridas e meus queridos amigos do teatro. Um grande beijo a todos e até mais.